hoje? Olha o que está escrito aqui. Estou em obras. Eu estou aqui hoje para falar para vocês de um assunto muito especial. A nossa aula de hoje é especial sobre reforma. De que reforma nós estamos falando? Eu estou aqui no meu avental falando que eu estou em obras. Sempre que a gente vai fazer uma reforma, nós precisamos de alguns equipamentos e falamos que a nossa casa está em obras, mas eu quero falar de uma reforma, de uma obra, de uma reconstrução que não tem nada a ver com paredes, com tijolos, com roupas, não. Vamos descobrir que reforma é essa? Então eu convido você, vem! Olha lá, hein? Olha, presta atenção! Olha só! Com a palavra do Senhor, tudo aquilo que Deus pode trazer para as nossas vidas. Então vamos começar lendo a palavra de Deus e rendendo graças ao seu nome, porque um dia alguém morreu lá na cruz por nós, um dia alguém deu a sua vida para que a Bíblia tivesse acesso, para que nós tivéssemos acesso à Bíblia e que pudéssemos ser livres, libertos e alcançados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não precisava comprar nada. Vou falar de indulgência. Você sabe o que é isso? Palavra difícil, né? Mas vamos aqui, ver o que a palavra do Senhor diz. E eu quero entrar nas portas, na casa do Senhor, na tua casa, rendendo graças ao nome do Senhor. Eu sou a tia Gina. Muito obrigada por você estar aqui comigo nesse dia que fez o Senhor, para celebrarmos, para adorarmos. Você está aqui no Tia Gina e as crianças. Muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Vamos lá! Me chamou gentilmente. Isso é motivo de muita alegria e por isso nós podemos dizer, como o salmista lá no Salmo 118, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, à casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Que você, na sua casa, junto com a sua família, possa declarar nesse dia, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Vamos lá adorar ao Senhor nesta manhã, relembrando o sacrifício de Jesus lá na cruz por nós. Então fica de pé, levanta e vem adorar ao Senhor comigo. Eu olho para a cruz. Venham comigo. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer pra te ensinar, tua obra vou cantar. Meu Salvador um dia morreu lá na cruz por mim e por você. Meu Salvador, O meu e o seu. na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente.
eu saber que alguém me amou, 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 que morreu lá na cruz por mim. Ah, eu não merecia, não. E se alguém não tivesse me amado de tal maneira, eu nem sei onde eu estaria hoje. Se alguém também, assim como Martinho Lutero, não tivesse estudado a Bíblia e feito com que ela se tornasse verdadeira, o que seria de nós? Hoje nós estaríamos falando sobre reforma! Vamos continuar adorando ao Senhor? Então vamos! Se preparem, tem mais! O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim, o seu filho na fé, disse assim: olha, Timóteo, precisa manejar bem a espada, a palavra do Senhor. Então, um bom soldado tem que conhecer muito bem a sua arma. E nós somos soldados de quem? De Jesus. Nós somos recrutados, selecionados, chamados para sermos soldados de Cristo. E para sermos soldados de Cristo, nós temos que manejar muito bem a palavra do Senhor, que é a nossa espada. Então vocês estão preparados? Preparados? De pé, soldados! Mesmo que eu não nasci na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, nem na aviador, seja eu aqui, soldados de Cristo eu sou. De novo. Mesmo que eu não nasci na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, nem aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Marchando! Soldado de Jesus, soldado de Jesus, nem aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Quero ver, soldados, avante, prontos pra marchar, soldados, em frente, vamos guerrear. Mesmo que eu não nasci na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, nem aviador, seja eu aqui, soldados de Cristo eu sou. Aê! Mesmo que eu não nasci na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia, nem aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus, soldado de Jesus, nem aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Quero ver, soldado de Jesus, soldado de Jesus, nem aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Soldado de Cristo eu sou. Você? Soldado de Está se Cristo eu recrutando sou. para ser um soldado! De Cristo eu sou. Esse aqui! Aqui, na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o verso 14, 15 e 16, fala assim, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante de Deus e dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Deus nos chamou para ser luz do mundo e que possamos levar essa luz a tantos quantos necessitam. E Deus convida você. Vamos cantar comigo? Bora lá, hein? É muito fácil e muito lindo. Com a mãozinha.
Jesus esteja. Leva a palavra do Senhor. Seja a luz do mundo. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma reforma que aconteceu na igreja há 503 anos. Não estou falando de reforma de paredes quebradas, tijolos, cimentos ou coisas do tipo. Você pode imaginar que reforma é essa? O que é reforma? Reformar é tornar novo, dar nova forma, reorganizar, reparar, melhorar, renovar. Existem muitos tipos de reforma e com certeza você vê muitas reformas por aí. Reformas em casa, reformas em prédios ou até mesmo reforma em uma roupa. Foram necessárias mudanças, pois a igreja não estava mais ensinando a palavra de Deus e as pessoas estavam se afastando cada vez mais do Senhor. Então, eu quero falar para vocês hoje da reforma na igreja. Para vocês entenderem melhor um pouco dessas mudanças que se faziam necessárias na igreja, eu vou contar com a ajuda do Arthur. Oi, Arthur, tudo bem com você? Ah, muito bem, Arthur. Então, olha só. Eu vou pegar aqui, na minha mão, eu tenho 5 balas. Vocês conseguem ver? Eu vou fazer de conta que o Arthur, ele consegue segurar essas balas. Mas, vou colocar aqui, tá, Arthur? Mas eu fico pensando realmente, será que o Arthur merece essas balas? E conforme eu for perguntando para o Arthur, você vai respondendo aí na sua casa também. Muito bem, Arthur, olha lá. Alguma vez você já desobedeceu seus pais? Sim, perdeu uma bala. Ih, Arthur! Arthur, você alguma vez já contou alguma mentira? Já, Arthur! Perdeu mais uma bala. Arthur, alguma vez você já brigou com algum colega seu lá na escola? Ai, Arthur, não acredito! Perdeu mais uma bala. E você, amiguinho, vai respondendo aí em casa. Alguma vez você já ficou com raiva, Arthur? Já? Ih, Arthur, você já perdeu 4 balas, só resta mais uma. Olha só, se você responder sim, você vai perder essa também. Arthur, você já ficou com tanta raiva de alguém que você desejou que acontecesse alguma coisa muito grave com essa pessoa? Já, Arthur? Ah, olha só. Arthur ficou sem nenhuma bala. O que será que tem a ver essas 5 balas com a reforma? Nós vamos aprender agora sobre a indulgência. Receber um presente e depois ser tirado de você é ruim demais. E pior ainda, saber que nunca vai conseguir, já que para recebê-lo tem que ser tão certinho, mas nós sabemos que isto é impossível. Agora, eu quero que você imagine que o presente não são essas simples balas, mas a salvação, a vida eterna, a certeza de que iremos morar com Deus e com Jesus para sempre no céu. Quem merece esse presente? Se você for esperto, você vai falar: ninguém. Isso mesmo, mas há muitos e muitos anos a igreja ensinava que as pessoas deveriam fazer coisas para merecer a salvação e o perdão dos seus pecados. O que vocês acham que as pessoas deviam fazer? Ser bonzinhos, né? Tantas outras coisas. Mas vocês não têm ideia. A coisa piorou ainda mais quando chegou a compra das indulgências. Eu vou falar e você vai repetir comigo. Se você sabe ler, você vai ler o que está escrito aqui, ó. Indulgências. Você sabe o que significa indulgência? Indulgência significa
perdão dos pecados. E essa indulgência, esse perdão dos pecados, era dada a quem fizesse as coisas certinhas para merecer ou para quem poderia comprar. Já imaginou comprar um pedacinho de terra lá no céu? Será que existe terra no céu? Será que o dinheiro poderia perdoar os nossos pecados? Um grande vendedor de indulgências, Tetzel, gostava de cantar até uma musiquinha que era mais ou menos assim: assim que uma moeda no fundo do cofre cair, uma alma vai para o céu. Crianças, esse Tetzel estava vendendo a salvação. Isso que é a indulgência. Que coisa feia! Em meio a tudo isso, vemos um monge chamado Martinho Lutero. Esse monge, ele morava na Alemanha. E Lutero queria muito agradar a Deus, mas sempre se sentia culpado, com medo, e isso lhe causava muito sofrimento. Martim Lutero, ele estudava para ser advogado. Um certo dia, ele estava passando em um determinado lugar e caiu um temporal terrível. Ele, com medo, falou para qualquer santo lá na época e falou assim: olha, se não acontecer nada comigo, eu prometo que eu viro um monge. E ele, para cumprir então o que havia prometido, ele foi estudar para ser um conhecedor da palavra de Deus. Mas aí, Martinho Lutero, por mais que ele tentasse agradar a Deus, por mais que ele tentasse fazer as coisas corretamente, ele se sentia culpado e com muito medo, e isso lhe causava sofrimento. Martinho Lutero pedia perdão a Deus toda hora pelos seus pecados e nunca se sentia perdoado, porque achava que não merecia, mesmo se esforçando tanto para ser uma boa pessoa. Aí na sua casa, você vai pensar sobre essas palavras: culpa, medo, sofrimento, que era tudo isso que fazia parte da vida de Martinho Lutero, por mais que ele tentasse se sentir perdoado. Culpa, medo, sofrimento. Vamos fazer um teste. Eu vou pedir para vocês se sentirem confortável com uma gincana, uma brincadeira que nós vamos fazer. E depois você vai falar para mim se você se sentiu melhor com isso ou não. Então tá. Você vai sentar. Sentou? Agora você vai se levantar. Sentou de novo. Levanta. Agora você vai fazer de conta que você está pedindo perdão para Deus. Fez? Levanta, senta. Levanta de novo, senta. Agora você vai fazer uma expressão, uma cara de sofrimento, de arrependimento. Fez? Pronto, volta ao seu normal. Você melhorou com isso? Eu não estou perto de você, mas eu sei que a resposta é não. Porque os nossos gestos, o nosso trabalho, o nosso esforço não vai tirar a culpa, o medo e o sofrimento. Foi então que Martinho Lutero começou a estudar mais e mais a palavra de Deus. Ainda bem que ele tinha acesso à Bíblia. Poucas pessoas tinham esse privilégio, não só porque tinham poucos exemplares, mas também porque não eram escritas na língua do povo. Lutero estudou, buscou a Deus de todo o coração e um dia ele leu: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1:17. Uau!
Finalmente Lutero entendeu que por ele mesmo não tem como ser justo, mas a salvação vem pela fé em Jesus. Ufa, que alívio! Alívio, perdão, salvação, segurança. O que essas palavras ou esses dizeres têm a ver com o que aconteceu com Lutero? Que você acha, hein? Eu já tenho a resposta para mim. Vamos ver se a gente consegue descobrir mais um pouquinho? E agora, através da carta de Paulo aos Romanos, Martinho fez essa grande descoberta, que a salvação vem pela fé, que o justo viverá pela fé. E agora, essa descoberta ficaria só para ele? De jeito nenhum. Lutero continuou seus estudos e escreveu 95 pontos que a igreja estava errando e que precisava corrigir. Ele foi até a porta principal da igreja e e pregou lá. Este era o costume da época. A porta da igreja era tipo um mural para a cidade. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Então, neste ano, essa data tão importante está completando 503 anos. No começo, parecia que ninguém se interessou. Mas poucos anos depois, essa boa notícia se espalhou e as pessoas começaram a seguir as ideias de Lutero. Mas isso não agradou a liderança da igreja. Lutero foi perseguido e corria perigo de morte. Eles pediram para Lutero negar o que tinha escrito e o que estava ensinando. Lutero disse que não poderia fazer isso. E se eles o convencessem usando a Bíblia que o que ele estava falando era errado. Mas eles não iam conseguir, né? Não puderam fazer isso. Então, Lutero e outros tantos foram chamados de protestantes. O perigo continuou por um bom tempo, mas Lutero continuou a ensinar, escrever, inclusive para nós crianças, compor músicas e traduzir a Bíblia para que mais e mais pessoas pudessem ter acesso à palavra de Deus. Agora, eu quero apresentar para vocês as 5 solas. O que quer dizer isso? 5 pontos que resumem bem esses ensinos. Esse resumo é conhecido, como eu acabei de falar, as 5 solas. A palavra sola quer dizer só, somente. Veja então. Sola Scriptura quer dizer somente a Escritura. Tudo que somos, tudo que cremos e tudo que fazemos precisa estar em obediência ao que diz a palavra. E a palavra diz assim, em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a Deus, somente a palavra de Deus pode nos mostrar. A primeira sola, sola Scriptura, somente a Escritura. Vamos para a segunda sola, solus Christus, somente Cristo. Não existe outra forma de termos relacionamento, o nosso relacionamento consertado com Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. E isto, 1 Timóteo, um homem chamado Timóteo, escreveu lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 5, e ele escreveu assim:
porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos para a terceira sola. Sola gratia, somente a graça. O que é graça? Graça é um presente que a gente não merece. Não somos salvos pelo que fazemos, mas a salvação é de graça, pela graça. E quem pagou esse preço, quem deu essa sola gratia, essa salvação, foi Jesus Cristo, quando morreu lá na cruz, por causa dos seus pecados e pelos pecados de Lutero também. E isto está lá em Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é de graça. Graça é tudo o que eu preciso, mas não mereço. Vamos para mais uma. Sola fide, somente a fé. Martim Lutero descobriu que para ser salvos é preciso ter fé em Jesus Cristo. É Deus que nos dá a fé suficiente para crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. A fé é dom de Deus. Onde nós lemos isso? Em Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esta é a quarta sola. Solo Dio glória, glória somente a Deus. A quinta sola. Tudo que fazemos, mas tudo mesmo, é para a glória de Deus. Ele deve ser sempre o primeiro em tudo. Graças a Deus, eu consegui ser salvo. Graças a Deus, eu consegui fazer determinada coisa. E aqui em 1 Coríntios 3:10-31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como estaríamos hoje se não tivesse acontecido esta reforma? Você consegue imaginar? Mas Martinho Lutero, ele não foi o único. Houve muitos outros homens que trabalharam para que esta reforma acontecesse. Imagine só se Lutero e esses outros homens não tivessem lutado para a palavra de Deus se tornar conhecida e por meio dela pudéssemos conhecer a Jesus, a Deus e a salvação. Como será que estaríamos hoje? Eu acho que a própria palavra de Deus nos responde: mortos em nossos delitos e pecados, e não teríamos acesso ao céu, porque pessoas estavam nos enganando. Mas graças a Deus, Ele mesmo colocou pessoas sábias, pessoas com fé, pessoas cheias de amor pela graça, por nós, pela humanidade, que fez com que a igreja então passasse por esta reforma, a reforma protestante. E eu convido você agora, com gratidão no seu coração, a baixar a sua cabeça e orar, agradecendo a Deus pela ação do próprio Deus na vida dessas pessoas comuns, assim como eu e você, pessoas que foram usadas pelo extraordinário e único Deus. Desafio você também a se empenhar em estudar a palavra de Deus e torná-la conhecida a muitas outras crianças, homens e mulheres e adultos. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque um dia um homem como Martinho Lutero se empenhou em estudar a palavra de Deus, em traduzir a palavra de Deus, em fazer com que ela se tornasse acessível a nós. Nós te agradecemos pela vida dele e pela vida de muitos outros que se empenharam em mostrar para nós
o sentido verdadeiro da palavra de Deus e então puder realizar essa tão maravilhosa reforma. Nos ajude, Senhor, a sermos como Lutero e ensinar, tornar conhecida a palavra de Deus a tantos meninos e meninas, para que o mundo seja liberto, para que o mundo conheça a verdade e verdadeiramente sejam salvos. No nome de Jesus, nós oramos com gratidão. Amém. E hoje nós tivemos uma aula para lá de especial sobre a reforma protestante. E eu não posso ir embora sem deixar para você uma mensagem cantada. Vamos cantar para nunca mais esquecer as 5 bases da reforma? As bases da reforma nós vamos aprender, as 5 diretrizes para não esquecer, orientados pela Bíblia vamos caminhar. Com essa aula para lá de especial. Um beijo no coração.